A paz do Senhor, amados irmãos, em especial nossos queridos jovens, Deus abençoe. Estamos nós para mais uma lição especial, a nossa 10ª lição, que vai falar sobre algo muito especial. Vai falar do nosso corpo, dizendo que o nosso corpo ele tem um dono, ele pertence ao Senhor Jesus. Então a nossa 10ª lição fala: seu corpo é membro de Cristo. Espero que você seja abençoado com esta lição, como tem sido abençoado nas demais lições também. E não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, os nossos conteúdos com os seus amigos, seus irmãos da igreja, para que eles também cresçam do modo como você também está crescendo na fé, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso texto do dia, então, dessa nossa 10ª lição, vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Essa lição vai ser forte. Essa lição vai ser muito importante. A síntese diz: o nosso corpo pertence ao Senhor e não deve ser usado para prostituição. Tá vendo? O nosso corpo é do Senhor e não deve ser usado jamais para prostituição. Quais são os objetivos que nós temos na lição de hoje? Primeiro, conscientizar de que a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Mostrar que o pecado no corpo afeta a alma e o espírito. Saber que a imoralidade é uma tentação na vida do crente. Tá? Ninguém está isento de ser tentado. A imoralidade está aí, ninguém está isento. A gente precisa ter o cuidado só para permanecer, né, segundo o modelo da palavra do Senhor nosso Deus. Ok? No nosso texto bíblico vai dizer, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 a 20. Eu vou ler os 3 primeiros versículos que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Você, então, saiba que você é templo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que quer agir, é o Espírito Santo que quer atuar, é o Espírito Santo que quer fazer algo maior e melhor nas nossas vidas, segundo a sua boa vontade. A nossa introdução vai dizer assim: o sexo foi criado por Deus com 2 propósitos específicos. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o som. Para dar continuidade à humanidade, que no caso é a procriação, e também trazer prazer sexual no casamento. Observação: modelo bíblico de casamento é o modelo heterossexual. Homem e mulher estão mudando hoje, fazendo diferente. Cada um faz segundo acha correto, mas o modelo bíblico para o casamento, que é o que nós ensinamos na igreja, o que a Bíblia ensina, é o casamento heterossexual. Até porque, se um casamento, se não for heterossexual, a tendência é a família acabar. Porque não tem como haver procriação entre 2 mulheres e entre 2 homens. Tá certo? Então diz assim: contudo, algumas pessoas têm deturpado esses propósitos. Nesta lição, veremos que o apóstolo Paulo faz sérias recomendações aos coríntios com relação ao uso do corpo. A cultura da imoralidade da cidade de Corinto reforçava a seriedade com que o apóstolo adverte os cristãos para não ceder a qualquer motivo que pudesse levá-los à imoralidade sexual e a contaminar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então estejamos atentos aí, tá bom? Então eu te convido já a dar o seu like, o seu gostei, se inscrever se não se inscreveu ainda,
e compartilhar com seus grupos de jovens da igreja. E se você que está assistindo essa aula, que vai ser importantíssima, também não é jovem, não tem problema. Mande para mais alguém. E eu te aguardo já no primeiro tópico, que vai dizer assim: liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Tá bom? É rápido, é muito rápido. E eu já aguardo você no nosso primeiro tópico. Amados irmãos, vamos então ao nosso primeiro tópico. A liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. No número 1 vai dizer assim: fazer tudo o que deseja não é liberdade, mas escravidão. Alguns crentes de Corinto acreditavam erroneamente que podiam fazer tudo o que bem desejassem em nome da liberdade em Cristo, sem prejuízo algum para a vida espiritual. Eles se tornaram escravos das paixões carnais, que dominavam suas vontades e ações. Tal pensamento e atitude eram um reflexo da velha natureza incorporada nos costumes da cidade. Ou seja, a igreja era uma igreja nova, com pessoas que tinham costumes pagãos, pessoas que estavam acostumados a estarem prostituindo no templo que havia ali. O que eles faziam então com isso? Era comum eles ainda trazer consigo um ranço do pecado e do mundo. Então Paulo vai combater isso. Nós, o nosso corpo, uma vez liberto, ele não deve ser usado para essas práticas novamente. Por isso que o último tópico vai falar sobre esse tema. Então é importante, amados, nós estarmos atentos quanto a isso, quanto a essa mensagem. Então Paulo vai dizer para eles da importância que eles tinham de trazer o seu corpo sendo consagrado ao Senhor e não levá-los o seu corpo a ser um templo que viesse profanar o Espírito Santo. Alguns crentes de Corinto também usavam de modo errado o que acreditavam ser a liberdade cristã, criando pretexto para legitimar suas atitudes errôneas. Deste modo, práticas pecaminosas como prostituição, fornicação, entre outros atos imorais, passavam a ser considerados comuns, como nós estamos vendo hoje. Não está diferente. Casamento, casa hoje, termina amanhã. A pessoa tem uma esposa, mas tem várias amantes. E assim vai. Então, e isso às vezes acaba se alastrando para dentro da igreja também. Então nós temos que ter esse cuidado, tá certo? No 2 diz: livre é quem está em Cristo. A palavra de Deus nos mostra que só tem liberdade real e verdadeira quem está em Cristo. A expressão em Cristo era querida pelo apóstolo e aparece 86 vezes nas suas cartas, isso sem considerar expressões análogas como nele e no qual. Quando uma palavra é usada com frequência por um autor, se torna uma palavra-chave para interpretação do texto. Por isso, o apóstolo Paulo defende a sacralidade do corpo de quem está em Cristo, ou seja, aquele que está em Cristo tem que entender que o seu corpo já não pertence mais a ele, mas quem deve dominar sobre o seu corpo é o Senhor Jesus. Então é fundamental, amados irmãos, que nós vivamos do mesmo modo que Paulo falou. Nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo precisa ter os caracteres de Cristo, ou seja, as características de Cristo. Porque senão ele vai estar falando uma coisa e vivendo outra. Aí vai ser muito ruim. Então Paulo vai dizer da importância de estar em Cristo. E quem está em Cristo, como ele fala, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então é muito importante isso para as nossas vidas. Porque a questão, a nossa vida, há uma questão da justificação, que a gente vai falar alguma coisa sobre isso, e também a justificação, num contexto futuro, nos levará à glorificação, que é o ato
após o arrebatamento da igreja. Vai vir a glorificação do nosso corpo. Então é muito importante que nós pensemos nisso, ok? O oposto de estar em Cristo. Na carta aos Romanos, o apóstolo usa uma expressão para caracterizar o oposto de estar em Cristo. É o estar em Adão. Alguns cristãos coríntios, em nome de uma liberdade equivocada do estar em Cristo, na realidade estavam em Adão. Aos coríntios, Paulo afirma que, na mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, por um homem entra o pecado no mundo. E o pecado entrando no mundo, ele traz a morte. Mas por um homem também veio a salvação, veio a libertação, veio a vivificação, que é por meio de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ele, o estar em Cristo remodela a vida humana em todas as suas esferas e aspectos. O novo convertido passa a ser a imagem do próprio Cristo. Lembre bem, você vai ver, Deus, quando cria o homem, cria segundo a sua imagem e semelhança. O homem igual imagem e semelhança de Deus. O pecado fez o que com a imagem do homem? O pecado arrancou a imagem de Deus que estava no homem. Continuamos sendo semelhantes, mas não com a mesma imagem. Porque a nossa imagem que refletia era a imagem do pecador, a imagem de alguém que estava afastado. Mas com a vinda de Cristo, Jesus vai restaurar novamente a nossa imagem. A nossa imagem vai ser gerada de novo através do Senhor Jesus Cristo. Você tem vivido como uma nova criatura em Jesus? E aí, tem vivido? Se somos uma nova criatura em Cristo, precisamos viver um modo inteiramente novo. Não podemos contextualizar o pecado, afagar o pecado. Não, temos que ter esse cuidado, tá bom, amados? No 2, o pecado no corpo afeta a alma e o espírito. O pecado no corpo, Paulo usa a expressão grega SARS. Inclusive eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre SARS. Geralmente traduzida por carne para designar a velha natureza do ser humano, que pode impedi-lo de praticar o bem. O apóstolo estimula o crente a mortificar a carne e a ser servo da justiça para não pecar contra Deus. O pecado, hamartia, é errar o alvo, algo que se faz contra a vontade de Deus. Ele separa o ser humano de Deus, escraviza e o destrói da glória divina. Então a carne, unida ao pecado, nos afasta de Deus. Então nós temos que fazer o quê? Mortificar, subjugar a nossa carne à vontade do Senhor. Vamos fazer isso? Vamos lutar para fazer isso? Subjugar a nossa carne à vontade que nos manda a palavra de Deus. Aí nós vamos ver e conhecer o que Deus tem para cada um de nós. Mas os salvos que estão em Cristo não estão destinados para serem consumidos pela ira de Deus. Nós vamos entender que o inferno existe e é real, feito para o diabo e seus anjos. O inferno não é para os crentes, não é para os salvos, não é para o homem. O homem vai porque faz as suas escolhas, mas não é isso que Deus quer, muito menos para os crentes, tá certo? Corpo, alma e espírito no Novo Testamento. As Escrituras consideram o ser humano em sua totalidade, ou seja, não se vê a alma sem o corpo e nem o corpo sem a parte espiritual. Por isso, na narrativa da criação, o ser humano é visto de forma integral. Nós, a nossa igreja, o nosso credo defende que nós somos tricotômicos, que nós cremos na doutrina da tricotomia, que o ser humano é corpo, alma e espírito. Há alguém que crê na dicotomia, que o homem é corpo, alma e espírito. O espírito e a alma estão interligados, mas nós cremos que o homem é corpo, alma e espírito. Então, a nossa parte material é o corpo, e a nossa parte imaterial é a alma e o espírito,
que está dentro desse corpo. Você sabe que o corpo vai deixar de existir, vai virar pó. Mas a alma e o espírito é que vão dar conta. E a Bíblia vai dizer que o espírito vai voltar para Deus. E a alma? A alma, se essa alma, quando no corpo recebeu a Jesus, vai estar com o Senhor. Senão essa alma vai ser lançada longe da presença de Deus. Isso, infelizmente, para o sofrimento eterno. O corpo como templo do Espírito Santo. Paulo adverte a respeito do perigo das relações sexuais e morais adentrarem na igreja. Em uma relação extraconjugal, o cristão profana o próprio corpo. Para preservar o corpo, que é templo do Espírito Santo, o crente deve evitar a imoralidade sexual. Vale a pena ressaltar que ninguém está livre. Temos que ter o cuidado para não nos deixarmos levar ou dominar. Mas, infelizmente, o pecado jaz à porta. Mas não podemos abrir para que ele entre, senão ele vai trazer um estrago muito grande nas nossas vidas. O apóstolo afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O templo é um lugar de encontro com Deus para uso exclusivo de adoração ao Senhor. A intenção de Paulo é fazer com que as pessoas se identificassem como igreja, parte do corpo de Cristo, santificando-se e oferecendo seus corpos como sacrifícios vivos para louvor e glória de Deus. Ou seja, o templo era o lugar de encontrar-se com Deus. Então hoje, você como templo, ou seja, o Senhor quer se encontrar contigo, sabe quando? Todos os dias. O Senhor quer se encontrar contigo, ok? Seu corpo tem sido templo do Espírito, ou tem sido templo do Espírito, tem sido morada do Espírito, precisamos oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos para o louvor e glória de Deus. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a imoralidade. É uma tentação na vida do crente. Abrange pastores, evangelistas, ministros novos, ministros velhos, ministros que têm menos experiências, aqueles que têm mais experiência. Ninguém está livre dessa imoralidade e dessa tentação não, tá? Fomos comprados por um bom preço. Diga não à tentação. Com o intuito de incentivar o cristão diante de uma tentação, ele destaca o preço da justificação. Qual o preço da justificação? O preço de sangue. A doutrina da justificação expressa a mensagem do agir de Deus para a salvação da humanidade. Quem procura estabelecer sua própria justiça não é justificado. Ou seja, se eu tento me auto-justificar, logo eu não serei justificado, porque eu automaticamente já estou me justificando. Para que eu seja justificado, eu preciso ter alguém que me justifique. Então, quem vai me justificar, quem vai trabalhar na minha vida é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Então, a minha justiça diante do Senhor, como diz, é como trapos de imundície. Não é só a minha não, a sua também. Ela não vai servir para nada. O que vai fazer a diferença é o aceitar ser comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Esse sangue vai trazer uma limpeza especial na nossa vida. Aí nós seremos justificados por essa ação poderosa. Essa justificação nos levará a não se deixar dominar por nenhum pensamento contrário à palavra do Senhor nosso Deus. Logo, a igreja que não preserva esse princípio tende ao liberalismo e à apostasia da fé. Se eu não reconhecer que quem me justificou é Cristo, se eu estiver na igreja, amado, pensando que eu estou ali porque eu sou bom, tá? Eu estou na igreja porque eu sou um jovem bom, eu sou um jovem que tem um talento, eu sou um jovem que toco muito bem. Olha, para Jesus isso não quer dizer nada. Eu e você temos que ser dependentes do sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário, para que o diabo não tenha espaço na minha e na tua vida para promover o que ele quer promover contra nós. A justificação pela fé
é uma doutrina bíblica que acertadamente exclui a necessidade de obras meritórias. Ninguém é salvo porque merece. Somos salvos porque cremos, porque acreditamos no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é porque estamos na igreja que nós somos salvos. Não, queridos. Não somos salvos porque estamos na igreja, porque estamos na Assembleia de Deus, porque estamos na Batista, na Metodista, enfim. Nós somos salvos porque cremos no sacrifício de Cristo. Ok? No 2, resistir à tentação e glorificar a Deus com o corpo e o espírito. Em Cristo, o ser humano pode renascer, nascer de novo para uma nova vida com Ele, uma vida plena com Ele. A graça tem muito mais a oferecer. Sua porta está aberta e a sua eficácia é infinitamente maior do que a escravidão do pecado e a morte espiritual. Pois a participação da morte, a justificação e na ressurreição de Cristo, a glorificação, faz-nos passar da morte para a vida. Isso, assim, uma vez justificado e participantes do processo de santificação, os crentes já vivem uma dimensão da vida eterna com o Senhor. Ou seja, aqui na terra, nós já vivemos um pouquinho do que é o céu. Não vivemos na totalidade ainda, mas já vivemos um pouquinho. Deixa eu te lembrar. Sabe aquele último culto que você participou? Sabe aquela última mensagem que você ouviu? Aquele último hino que você tocou lá na igreja? Que você cantou no conjunto, cantou no coral? Quando a glória de Deus veio sobre o povo, quando você sentiu a presença do Senhor. Isso já é um pouquinho da glorificação. Já é um pouquinho do que nós sentiremos no céu. Venha. Ah, pastor, está muito difícil, eu não estou aguentando. Venha. Abandone o que está te atrapalhando. Deixa Deus agir na tua vida. Deus te ama, Jesus te ama. Deixa Ele agir de forma poderosa na tua vida. Viva esse momento lindo de justificação e em breve a glorificação total em Cristo Jesus. Coisa linda, maravilhosa. Aqui então nós já vivemos parte dessa glorificação, ok? Deus, né, diz assim, a graça redentora de Cristo assegura a entrada em uma vida interminável na presença de Deus, ou seja, a vida eterna, que não se interrompe com a morte física. A vida eterna não passa. A vida eterna é você para sempre com o Senhor. No 3 diz, quem resiste à tentação da imoralidade pertence a Deus. O crente vive em uma constante guerra, por isso precisa lutar contra os desejos da carne, que se opõem aos desejos do espírito. Para vencer os desejos da carne é preciso fortalecer a vida espiritual, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, participando dos cultos e da comunhão com os santos. Nunca mais esqueça o que eu vou lhe dizer. Você tem corpo, alma e o espírito. O espírito sempre, tá? O espírito sempre, o nosso espírito, sempre vai ter vontade de se alimentar das coisas de Deus. A nossa alma, ela fica no meio termo. Ela cede àquilo que ela é mais alimentada. O responsável por alimentar a nossa alma e o nosso espírito é o nosso corpo. Se você alimentar mais a sua carne com as coisas da carne, a tua alma vai ser voltada para as coisas carnais. E com isso, o teu espírito vai ficar fraquinho, sem força. Mas se você alimentar a tua alma com as coisas espirituais, o teu espírito vai se fortalecer. Você vai ter mais força para caminhar. Então, aquele que você alimentar é que vai sobreviver. Quem é que você está alimentando? É a carne ou é o espírito? Alimente a tua alma e o teu espírito com as coisas espirituais. A nossa conclusão vai dizer assim:
Nessa lição aprendemos que o ambiente imoral de Corinto estava influenciando o comportamento dos membros da igreja. Alguns crentes coríntios erroneamente se achavam livres para fazer o que bem entendesse com o seu corpo, mas eles, na verdade, se tornaram escravos da carne. A verdadeira liberdade está em Cristo. Ser livre é poder dizer não à imoralidade, à prostituição e preservar o templo do Espírito Santo. Você é livre, você é liberto pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Jovem, Jesus já te escolheu, porque você é forte e já venceste o maligno. O Senhor já te escolheu. Fique firme na presença do Senhor. Você tem fortalecido sua vida espiritual? O crente somente consegue vencer os desejos da carne lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, participando dos cultos e da comunhão com os santos. Que Deus te abençoe. Espero que essa lição contribua de alguma forma com a sua vida e você vai ver o quanto Deus pode agir, pode atuar na sua vida. A nossa 11ª lição vai ser Paulo responde questões a respeito do casamento. Vem comigo, vai ser uma bênção. Chegou até agora, se não se inscreveu, se inscreva. Não deu o seu joinha? Ainda dá tempo de dar o seu gostei. E compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Deus te abençoe. Foi muito bom estar contigo nessa lição tão importante. Até o nosso próximo vídeo aula em nome de Jesus. Amém.